Olá, boa noite, Fernanda. Boa noite, Murilo. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver? A minha luz não está muito boa, mas eu acredito que nós vamos conseguir. O que eu quero propor para vocês é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina em tempos de pandemia e a construção de memórias afetivas. Então, eu quero propor para vocês o seguinte: eu vou fazendo as considerações, e aí, à medida que as pessoas forem entrando, que forem perguntando e fazendo comentários, eu vou deixar para responder e para falar com vocês no final. Ok? Então, de antemão, eu já faço um agradecimento por vocês estarem aqui e por aqueles que forem chegando. Combinado? Vocês me dão um ok aí? Então, eu vou fazendo assim as apresentações. Ok. Eu vou fazendo as apresentações e aí, assim que à medida que as pessoas forem entrando, elas vão participando comigo, ok? Então é o seguinte: o tema é rotina em tempos de pandemia e a construção de memórias afetivas. E eu quero me apresentar porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Então, eu sou Érica Lisboa, sou mestre em ensino na educação básica, com especializações e extensões na área educacional e afins, como a psicanálise. A minha formação de base é a pedagogia. E as terapias integrativas e complementares estão dentre as especializações que eu fui adquirindo ao longo dos meus estudos. Então, assim, eu procurei unir a psicopedagogia às práticas integrativas e complementares para desenvolver o meu trabalho de orientação e acompanhamento terapêutico que visa o desenvolvimento da inteligência emocional. As técnicas e práticas são amplamente aprovadas e utilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que desde 2006 criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Atualmente, são 29 as aprovadas e autorizadas pelo SUS. Elas podem ser unidas ou integradas aos atendimentos e acompanhamentos convencionais, e todas elas proporcionam excelentes resultados quando utilizadas de maneira correta e por profissionais capacitados. No bate-papo sobre as terapias integrativas e complementares na educação socioemocional, realizado em agosto, eu falei um pouco mais sobre quais práticas que são utilizadas nos atendimentos e acompanhamentos que realizo. Se vocês tiverem interesse em assistir, o vídeo está gravado no IGTV, tanto nessa página do Instagram, quanto no da Débora Zago, porque foi lá que nós fizemos um bate-papo sobre essa educação socioemocional, ok? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a rotina na pandemia, que diferente do que muitas pessoas dizem, né, ainda não acabou. E a construção de memórias afetivas que devem ser pensadas não apenas agora, mas em todos os momentos de nossas vidas. Contudo, neste período específico, existe um chamado mais evidente para que prestemos atenção nas memórias que queremos tornar fonte de inspiração para o nosso futuro, mesmo dentro de um período tão adverso como este. No correr dessa conversa, vocês poderão perceber certa orientação do Carniana nas questões do entendimento relacionadas às influências da sociedade sobre os indivíduos, os conceitos de memória coletiva propostas por Maurice Arvaux, algumas ideias de Edgar Morin, que é um importante defensor dos estudos da subjetividade na ciência e da valorização de inovadoras concepções para a aquisição dos conhecimentos. Dentre outras linhas de análise, como as fontes relacionadas ao pensamento holístico. Mas eu quero enfatizar, desde já, que são as minhas opiniões e interpretações sobre o tema,
baseadas nas percepções dos acontecimentos. O meu objetivo é somente compartilhar ideias e contribuir de alguma maneira com algo que possa agregar valor neste momento. Então, não é a minha intenção ficar aqui discorrendo sobre teorias e conceitos. Eu espero não me estender demais, mas eu pretendo sugerir alguns questionamentos para a gente pensar depois, indicar uma entrevista para vocês assistirem e no final das minhas considerações eu vou presentear vocês com uma meditação guiada para que vocês possam dormir bem e internalizar melhor os temas mencionados. Combinado? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos ter em mente com clareza é que essa não é uma realidade permanente e nós já estamos começando a perceber isso. Portanto, eu acredito que nós não devemos considerá-la como um novo normal. Porque é o que muita gente está falando, muita gente tem acreditado, mas definitivamente nós não temos que aceitar que nós estamos vivendo agora como normal. É uma situação gravíssima que provocou caos em todas as áreas no planeta inteiro, forçou toda a sociedade a criar novas maneiras de enfrentar as suas rotinas, nos fez aprender que nada dentro do nosso tempo e nem da maneira que nós queremos e planejamos. E nesse caso, se nós considerarmos essa situação normal, além de negarmos a realidade dos acontecimentos, estaremos concordando com uma condição aquém do que acreditamos como normalidade e do que pode de fato vir a ser o nosso verdadeiro normal. Eu estou dizendo vir a ser porque nós sabemos que nada será como antes. Mas ainda estamos no meio de toda essa situação, que é uma forma de aprendizado muito eficiente, por sinal, porque além da quantidade de teorias que ouvimos a respeito, também vivenciamos na prática todos os dias. Então, estamos num processo contínuo que nos leva a aprender como lidar com uma rotina totalmente avessa ao que conhecíamos. Temos um turbilhão de informações que precisamos processar, digerir, compreender. É uma verdadeira aula, incrivelmente difícil, e ninguém tem a resposta definitiva para as lições que estão sendo propostas, simplesmente porque ainda não acabou. Nós estamos construindo as nossas opiniões, os nossos conhecimentos sobre este tempo e tudo o que acontece nele. Certamente lá na frente teremos muitas experiências para dividirmos entre nós e para deixarmos de legado para as próximas gerações. Por isso eu acredito que não estamos vivendo um novo normal. Nós estamos num processo de aprendizagem para um futuro bem diferente do que tínhamos antes e do que estamos vivenciando atualmente. E agora, neste tempo, o que temos para fazer é continuarmos a buscar alternativas para nos adaptar da melhor maneira possível. Para aprendermos a driblar as dificuldades, nos cuidarmos, sermos empáticos, sermos solidários e construirmos um melhor caminho para sair desse labirinto. Provavelmente sairemos mais fortes, mais amorosos, confiantes e principalmente com a compreensão que este é um processo necessário e contínuo de aprendizagem para um novo tempo. Entretanto, não temos as ferramentas equivalentes para enfrentarmos a situação com igualdade entre nós. Nem possuímos as mesmas percepções em relação ao que acontece. E isso tem a ver com qualquer situação da vida e não apenas com a pandemia. Nós somos diferentes em tudo. E ainda que estejamos vivendo no mesmo tempo, a mesma história, o roteiro não é igual e não é linear para todos. Eu gosto muito de uma frase que está em alta aí nas redes sociais, nos últimos tempos. Ela diz assim:
Não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade e cada qual com o barco que possui, o barco e os lemes que pode ter. E é exatamente isso. Os nossos barcos são a nossa história, a nossa trajetória de vida, a compreensão que temos sobre ela. Cada um de nós carrega as próprias impressões, percepções e opiniões sobre a vida e o que acontece em torno dela. Nós enxergamos o mundo pela ótica que nos foi possível ser oferecida, pela nossa família, pelos nossos pais, pelo círculo social no qual estamos inseridos. Somos uma construção ininterrupta, desde quando nascemos e pela vida fora. Portanto, cada pessoa, a visão de mundo, como nós costumamos dizer, é completamente única para cada um. Nós somos seres únicos. O valor e a importância de cada pessoa está exatamente nessa singularidade que nós somos. E estimular a capacidade que temos para nos conectarmos com o nosso eu interior, com os acontecimentos externos e com as emoções que o cotidiano traz, é algo importante para fazermos neste tempo de maneira serena e positiva. Agora, mais do que nunca, nós devemos estar conscientes da infinidade de coisas e situações que existem no universo à nossa volta e que ela passa por uma séria transformação. A mostra mais evidente e inegável dessa transformação é a pandemia provocada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, que só no Brasil já completou 9 meses e não temos uma previsão exata de quando vai acabar. O que nós temos são estimativas, que consideram não apenas a gravidade da situação, mas também a urgência, principalmente em relação à segurança e confiabilidade dos medicamentos e vacinas para imunizar a população. E nós temos uma consciência de que esta realidade trouxe consequências de dimensões assim drásticas para todas as áreas da vida. Contudo, cada pessoa vivencia os acontecimentos atuais, quer sejam ambientais, políticos, econômicos ou sanitários, e tudo o que eles trazem por meio da ótica com a qual a mente foi programada para compreender isso. Alguns por meio da visão religiosa, na qual inserem-se os tradicionais conservadores, os fatalistas, mas também aqueles que possuem uma compreensão mais dinâmica e aberta para outras interpretações sobre os acontecimentos. Outros são os que não seguem denominações religiosas específicas, mas interpretam a situação por meio da visão ampla de espiritualidade, que é o caso da compreensão holística. E os cientistas, que buscam interpretar e compreender as circunstâncias por meio de pesquisas, estudos e dados que comprovem os fatos para que possam encontrar a solução do problema, que neste caso é a cura para o vírus da doença Covid-19. Sendo assim, se nós analisarmos com cuidado as ideias principais sobre as compreensões que existem referentes a este momento da história, iremos perceber que as interpretações, mesmo que muito distantes em alguns pontos, em outros se complementam quando o assunto é a questão da transformação ou da mudança, a transmutação planetária na visão holística. Isso assegura que aprendemos a interpretar o que vivenciamos e o que vemos da melhor maneira que conseguimos. E todos nós temos pelo menos uma opinião comum. Está acontecendo o fim de algumas coisas, certamente para o início de outras. Ainda não sabemos ao certo o que nem quais são, mas devemos acreditar, confiar que elas chegarão e será um novo começo. Nessa ocasião, faz-se necessário ressignificar as situações e tirar delas o melhor proveito pessoal possível, para a melhoria do ser que eu sou, onde eu estou. Porque o olhar com o qual eu enxergo o mundo
é que faz a diferença nos meus atos, nos meus pensamentos e na maneira que eu conduzo os meus próximos passos. Nada aqui nessa terra nos pertence. Tudo nos é emprestado. Vocês já repararam que até o ar que nós respiramos precisa ser devolvido para o meio que a gente pegou? Bem pior, mas ele precisa ser devolvido. Então, assim é com tudo, quer seja material ou imaterial. Portanto, nós temos uma responsabilidade imensa. E essa responsabilidade começa, reparem, ela apenas começa na individualidade. Mas se não houver a adesão do coletivo social neste tempo e em diante, se não assumirmos o compromisso da transformação dos nossos hábitos, desejos e prioridades, de nada valerá essa oportunidade que nos foi concedida de pararmos um pouco. E a maioria de nós só consegue enxergar o lado ruim, porque sim, foi uma parada inesperada e forçada. Contudo, nós temos a obrigação de pelo menos tentarmos refletir sobre a nossa missão e o nosso propósito dentro disso. A dinâmica da realidade atual pede justamente a reflexão, especialmente sobre as nossas prioridades. O exercício diário que está sendo exigido de nós vai muito além de lavar as mãos, de usar a máscara, de ficar em casa, de cuidar dos nossos, de cuidar dos outros. É preciso lavar a alma, a nossa essência, lavar a pressa, os interesses particulares, muitas vezes fúteis e superficiais demais. E pensar que depois de 9 meses, presta atenção, que é literalmente o tempo de uma gestação humana, né? Mas nós ainda não conseguimos aprender a respeitar o tempo, o valor e o lugar do outro. Nós continuamos a invadir esse limite quando dizemos que a pandemia acabou, sem que exista ao menos uma vacina comprovadamente eficaz e disponível para todos. Porque elas até já começaram a ser uma esperança, mas ainda não estão disponíveis para todos. Além disso, os números voltaram a aumentar, mesmo que tenha existido aí um período em que os dados foram divulgados com ressalvas, de que existiam inconsistências, enfim. Agora, vemos novamente inúmeras solicitações das autoridades sanitárias, governamentais, para que a população tenha cautela, não se aglomere, tenha paciência, mas infelizmente a maioria das pessoas não está respeitando mais as orientações que recebem todos os dias. Nas entrelinhas de todo esse caos, há o pedido de respeito à individualidade do outro, às circunstâncias nas quais ele se encontra. Essa crise nos faz, ou pelo menos deveria nos fazer, enxergar o quanto cada pessoa é diferente. Pois mesmo convivendo com um vírus que provoca doenças, uma doença igual para todos, os riscos de convívio com eles são extremamente mais perigosos para uns que para outros. E isso é mensurado não apenas por questões de saúde e condicionamento físico, mas principalmente conforme a classe social na qual nós estamos inseridos. Portanto, devemos reconhecer o nosso barco, direcioná-lo como podemos, mas sem comparar com o barco das outras pessoas. Porque nós somos indivíduos únicos, vivenciando experiências únicas, e ainda que a realidade externa pareça ser a mesma, definitivamente ela não é. E aqui entrariam vários outros temas que nós poderíamos discutir e refletir. Enfim, é hora de valorizarmos mais a oportunidade e o tempo de ficarmos em casa com as pessoas com as quais vivemos, as pessoas que amamos. É necessário prestarmos mais atenção naquilo que realmente importa, no que precisamos nos conectar verdadeiramente. É preciso que deixemos as preocupações para o tempo de cada uma delas.
Não é que tenhamos que deixar o nosso futuro, o nosso trabalho e as nossas coisas de lado, não. Mas devemos estar mais atentos às boas oportunidades que estão nas entrelinhas do presente. Porque quando as preocupações se apresentam num momento inoportuno, provocam desvios de foco, desorientam as nossas decisões e, consequentemente, desorganizam todo o nosso corpo. As consequências são extremamente prejudiciais para a nossa saúde física, psíquica, emocional e energética. Exemplos bem claros desses prejuízos são a depressão, que se caracteriza especialmente pelo excesso de permanência dos pensamentos no passado, e a ansiedade, que se caracteriza pelo excesso de preocupação, que é a preocupação. Isso acontece quando projetamos demasiadamente os pensamentos para o futuro. Sabemos que esses transtornos já existiam, mas o estado de pandemia contribuiu para intensificar e evidenciar os casos. Claro que nenhum de nós pode controlar o que acontece conosco, mas podemos aprender a controlar como reagimos ao que nos acontece. Não é mesmo? E nós só podemos alcançar a serenidade quando nos permitirmos viver o presente e desfrutar de toda e qualquer situação existente nele, sejam elas quais forem. Lógico que isso não é simples, não é fácil, não é como um passe de mágica e está feito, mas podemos tentar. É um exercício contínuo, diário, que requer paciência, cautela e principalmente resiliência, e eu vi que algumas pessoas colocaram isso aí. Precisamos ter em mente que nem toda tempestade vem para atrapalhar a nossa vida e os nossos planos. Algumas vêm justamente para lavar, limpar o caminho. E é por isso que devemos estar atentos e receptivos ao aprendizado que vem junto com as tempestades. E nesta pandemia é exatamente assim. Ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos dizer. E é neste ponto que acredito ser importante e necessário falarmos sobre a construção ou produção de memórias afetivas legítimas. E eu começo afirmando que devemos aprender a aprender com as crianças. Há alguns dias eu li uma essas mensagens, de imagens de rede social que dizia assim: perguntaram para a Mary, uma criança de 3 anos, se ela sabia nadar. E o que a menina respondeu foi o seguinte: não, mas eu sei aprender. Essa resposta da Mary revela o quanto as crianças sabem ressignificar as dificuldades com mais facilidade e destreza que os adultos. Elas são extremamente criativas, verdadeiras e, mesmo com toda a inocência, conhecem instintivamente o sentido de aprender. Quem tem criança em casa ou convive diretamente com ela sabe disso. É o caso dos professores de educação infantil e fundamental, especialmente do primeiro ciclo, por exemplo. Para as crianças, essa situação adversa que vivenciamos com a pandemia do coronavírus será lembrada com muitas ressignificações. Claro que elas se lembrarão de um vírus mau, que as obrigou a se afastarem da escola, dos amigos, das festas e dos encontros com muitas pessoas. Mas o que ficará na memória afetiva delas, certamente é o que está sendo construído nos momentos em família, especialmente os mais simples, porém divertidos e cheios de significados, com menos objetos tecnológicos, mais conversas, brincadeiras, jogos ao ar livre nos quintais e até mesmo dentro de casa. E falando nisso, eu gostaria de lembrar 2 episódios bem interessantes que aconteceram no mês passado, que ilustram bem a construção de memórias afetivas. O primeiro é um pouco mais extenso, o segundo é curtinho, mas vale a pena mencioná-los aqui para vocês. O primeiro episódio aconteceu numa conversa entre uma amiga e eu, quando estávamos justamente trocando informações
profissionais sobre a construção de memórias afetivas. E aí eu disse que observo o quanto ela é uma mãe super presente e atenta às atividades extracurriculares e cursos das filhas dela. Ao ouvir essa minha afirmação, ela me enviou uma foto da filha mais nova, brincando dentro de casa, com os olhos literalmente pintados de azul e amarelo, a boca toda vermelha e a carinha mais sapeca da vida, gente. E a legenda da foto veio escrita assim: sou uma mãe maravilhosa, kkkk. Ela estava rindo dela mesma. Então, assim, ela é uma profissional incrível, inclusive atua numa das áreas do conhecimento que compõe equipes multidisciplinares, assim como eu. E as entrelinhas da legenda que ela escreveu rindo de si mesma foi como quem questiona: será que o conhecimento e experiência que tenho com o atendimento dos filhos das outras pessoas estão surtindo efeito com as minhas filhas? Será que eu estou sendo capaz de enxergar as reais necessidades e dificuldades delas? E eu afirmo para vocês, com toda certeza que sim. Não apenas porque ela é uma excelente profissional e porque o trabalho dela é espetacular, mas sim porque ela é uma excelente mãe. E quando afirmo que ela é uma excelente mãe, claro que dentro dessa afirmação cabe salientar que é como mãe humana. Ela certamente erra, mas é tentando chegar o mais próximo possível do ideal. Inclusive, eu entendi que ela e o esposo fazem questão de revezar na tarefa de acompanhar e de estarem presentes no maior número possível de atividades que as filhas realizam. E essa atitude pode até parecer muito simples, mas está ficando cada dia menos comum com a correria do dia a dia. E nesse caso, muitos pais acabam por transferir essa tarefa para outras pessoas. Claro que não vamos nem devemos crucificar os pais que não podem ou não conseguem fazer isso, mas seria ideal que todos conseguissem, porque esse comportamento dos pais contribui de maneira fundamental não apenas para a construção de memórias afetivas incríveis, mas também para a formação do caráter, para o desenvolvimento cognitivo, para a constituição e o controle das emoções e tantas outras competências da vida. O exemplo apresentado revela a atribuição de tempo real. E quando eu falo de tempo real, nem sempre é todo o tempo do mundo, mas tempo com qualidade. Às vezes são 5 minutos de olho no olho, de uma brincadeira super boba, mas que para as crianças e até para os adultos são extremamente importantes e significativos. Não estou dizendo que o tempo disponível deve ser sempre pouco, para depois justificar aí com a correria do dia a dia, não, viu? É somente para indicar que muitas vezes a atenção real que a criança entende é diferente das muitas estratégias que alguns pais utilizam para ludibriar os filhos, como enchê-los de presente, mimos e até guloseimas, para se redimirem da culpa que sentem de não estarem presentes o quanto sabem que deveriam. Outra coisa que cabe salientar ainda neste exemplo é que orientar outras mães e pais enquanto profissional é muito mais fácil, porque estamos de fora da situação na perspectiva externa dos acontecimentos. Quando estamos dentro deles, colocamos os nossos conhecimentos e práticas à prova o tempo inteiro. Nos cobramos muito mais e, consequentemente, acabamos por cobrar dos nossos filhos, irmãos, sobrinhos, primos. Por isso, reconsiderar comportamentos é muito importante para realinhar as nossas decisões e atitudes. E não apenas na condição de pais e mães, mas em todas as situações da vida e para quaisquer pessoas. E nesse caso, eu até me atrevo a dizer que é uma tarefa muito mais complicada para os pais profissionais das áreas educacionais e afins se reconhecerem nesse lugar. Isso significa que saber exatamente o que deve ser feito ao invés de ajudar pode aumentar o peso da responsabilidade. E aqui entra o segundo episódio,
que é bem curtinho, mas bastante significativo também, e aconteceu numa conversa com uma mãe educadora, que disse o seguinte: deveria existir cursinho para mãe, porque eu acho que exagerei e superestimulei o meu filho, de modo que agora eu não consigo mais lidar com as exigências de aprendizagem dele. Reparem, a afirmação dessa mãe e educadora profissional demonstra exatamente o peso da responsabilidade que ela sente. A exigência que coloca sobre si mesma por saber o que precisa ser feito e quer fazer o melhor. Não há nada de errado nisso, hein? Quando ela afirma que superestimulou o filho, ao mesmo tempo demonstra também que está construindo memórias com ele e que está realinhando percursos. Revela também que ela consegue enxergar as dificuldades de ser mãe e exercer profissionalmente uma área fundamental para a construção dos saberes. Neste ponto, fica evidente a questão da necessidade de aprendizagem constante com as mensagens subliminares que as crianças nos oferecem nos mais diversos momentos da vida. Elas são as nossas lições diárias de ressignificação, serenidade e doçura para enfrentarmos os desafios que se apresentam. Crianças não enxergam dificuldades. Elas só conhecem oportunidades e nós podemos aprender isso com elas. E essas duas situações que eu contei, que eu mencionei, demonstram que, de todo modo, precisamos compreender e ter clareza que as crianças, com sua doçura e inocência, conseguem enxergar e sentir o mundo de um jeito que os adultos muitas vezes já não são mais capazes. E a construção das memórias afetivas, quer sejamos profissionais da área educacional e afins, mães e pais, as duas coisas ou nenhuma delas, está inteiramente ligada com a nossa capacidade de encontrar a nossa criança interior. Aquela que muitas vezes esquecemos ou deixamos escondida, porque nos faz enxergar o mundo de maneira mais leve. E alguns adultos têm medo disso. Para algumas pessoas, essa leveza e serenidade não cabem mais em suas rotinas com agendas cheias de compromissos e horas bem marcadas. Nós devemos aprender com as crianças que a única preocupação que existe é o presente. E elas são mestres nisso. Não pensam no amanhã nem no ontem. Vocês já perceberam? As crianças apenas são o que são de um jeito muito especial. Elas enxergam o que tem de bom para fazer e aproveitar, para aprender, no lugar que estão e com as condições que são possíveis no momento. E quando tem que falar de amanhã ou de ontem, normalmente sempre se confundem com isso. Já pararam para prestar atenção nisso também? Quando elas vão falar de ontem, elas falam, amanhã eu fui na sua casa. Ou quando elas vão falar de amanhã, elas falam, ontem eu vou na sua casa. É que para elas, esses dois tempos não importam e não existem. As crianças não vivem neles. Elas estão sempre no agora. E nós, adultos, é claro que devemos nos preparar para o futuro, mas com consciência que o único lugar que nós podemos fazer alguma coisa é hoje, o presente. E essa é uma das lições urgentes para os adultos aprenderem com as crianças. Viver no presente. Então, que saibamos escolher ser felizes com o que podemos ter agora, com o coração aberto e confiante de que tudo o que estamos vivenciando com a pandemia vai passar. Porém, devemos estar cientes de que nada será igual ao que conhecemos antes. E desejamos que não seja como agora, né? Certamente será outro tempo, outras histórias, e esperamos com fé que sejam muito melhores
dentro das possibilidades que existem para nós, certo? Então, para finalizar todas essas considerações a respeito da rotina na pandemia e da construção de memórias afetivas, eu proponho os seguintes questionamentos para pensarmos um pouco e planejarmos as nossas metas. Eu vou deixá-los, qualquer coisa depois eu escrevo novamente aí para que vocês possam estarem refletindo sobre isso. Então, o primeiro questionamento: qual será a sua lição individual no final desse tempo? Um outro questionamento: quais aprendizagens você está buscando desde que isso começou? Quais as habilidades você está trabalhando para ter quando tudo chegar onde tem que chegar? Quais competências você acredita que já estarão firmadas em você no final dessa experiência? Como você tem se preparado durante esse tempo para receber as dádivas que está esperando alcançar? E o último questionamento é: o que está sendo despertado em você com o aprendizado sobre este tempo? São questionamentos simples, mas que muitas vezes a gente não faz. Então eu deixei aí para a gente poder ir pensando e trabalhando, né, no nosso pensamento. E a indicação do vídeo que eu disse que ia fazer para vocês, ela é O Mundo Pós-Pandemia, Relações Pessoais, com o professor e filósofo Leandro Carnal. Ela está disponível no YouTube e para a gente assistir seria muito bom que nós procurássemos esse vídeo aí para assistir, ok? Então, assim, eu agradeço. Vou fazer os agradecimentos aqui, como eu falei com vocês no começo, que eu ia fazer toda a apresentação e os agradecimentos para a gente poder passar para a próxima parte. Para quem entrou depois, eu vou fazer os agradecimentos e aí vocês vão deixando os comentários. Eu vou deixar esse vídeo gravado e aí eu vou respondendo para vocês, vou respondendo os comentários, ok? Eu agradeço pela participação de todos vocês que aceitaram o convite para esse bate-papo sobre esses temas relacionados aos nossos desafios cotidianos. Espero que vocês tenham gostado e que essas considerações possam agregar benefícios para a vida de vocês verdadeiramente. E, como prometido, como um presente de agradecimento, eu ofereço para vocês, a partir de agora, uma meditação guiada para quem quiser continuar aí mais um pouquinho e participar comigo dessa prática amorosa, eficiente, que traz mais serenidade para a nossa vida diária. A meditação guiada nos ensina a enxergarmos melhor o nosso eu interior e permanecermos com os pensamentos no presente, além de tantos outros benefícios para a saúde física, mental, emocional e energética. Ela nos ensina a ser e estar no aqui e agora. A prática da meditação relaxa o corpo, a mente, proporciona um sono mais bem aproveitado, nos dá a capacidade de nos centrarmos no que é mais importante e termos foco em nossos objetivos. E certamente ajudará você a assimilar melhor as considerações e questionamentos que foram partilhados com você. Então, a partir de agora, prepare um lugar que você possa se sentir confortável. Verifique aí a intensidade da luz, se os sons que estão ao seu redor podem ser controlados ou interrompidos. Prepare esse ambiente de modo que tudo ao seu redor favoreça para que você aproveite o máximo possível dos benefícios da prática. Perceba os aromas que se apresentam no ar, ouça os sons que estão mais longe,
os mais próximos. Fixe o seu pensamento de maneira que você esteja completamente no momento presente, sem interferências do que se passou durante o dia. Esteja aqui e agora. Ajeite seu corpo da melhor maneira possível, sentado ou deitado nesse lugar escolhido, de maneira que você não precise se movimentar ao longo da prática. E que a sua consciência esteja receptiva e preparada para assimilar as sugestões de relaxamento que serão oferecidas. Procure silenciar o máximo que conseguir a sua mente, enquanto ajusta o corpo e o deixa numa posição completamente confortável. Se permita ser conduzido ou ser conduzida pelas percepções do ambiente em que você está e, em seguida, se conecte com todas essas coisas. Relaxe o seu corpo. Então, você começa a prestar atenção nas batidas do seu coração e, aos poucos, vá se deixando conduzir por esse ritmo que se torna cada vez mais lento e compassado. A sua respiração também está ficando cada vez mais lenta e os seus pensamentos estão soltos como o ar. Assim, feche seus olhos lentamente, acompanhe e se entregue à calmaria do seu corpo. Descontraia os ombros, o pescoço, solte suas pernas e os seus braços. E se for confortável, coloque as mãos no colo ou ao lado do corpo com as palmas voltadas para cima. Respire profundamente e relaxe. Continue seguindo o compasso do seu coração e deixe a respiração fluir. Esse ritmo acalma a mente, o corpo, e você apenas acompanha serenamente esse processo natural. Relaxe, relaxe, relaxe. E agora que você já está mais confiante nesse sentimento de calma e paz, vamos conduzir a respiração em 5 tempos. Inspire serenamente. 1, 2, 3, 4, 5. E lentamente expire. 1, 2, 3, 4, 5. Sinta a leveza e o relaxamento do seu corpo e da sua mente. Essa contagem nos dá o controle de nós mesmos e nos sintoniza com a energia primitiva e natural do nosso corpo. É por isso que essa sensação é tão relaxante e nos ajuda a desligar os pensamentos do que está fora do ambiente onde estamos. Portanto,
Libere-se e relaxe. Permita que este momento te proporcione a oportunidade de se sentir pleno, de se sentir plena. Aceite que a ligação com o que há de mais sagrado em você seja revelado neste instante e relaxe. Inspire profundamente. Mais uma vez, expire serenamente. A sua respiração passa a fluir calma, livre, e você apenas se dispõe a potencializar a partir de agora as melhores virtudes que existem no seu ser. Sinta que uma luz lilás brilhante desce do alto do firmamento e invade todo o ambiente onde você está. Essa luz envolve o seu corpo inteiro, interna e externamente, iniciando uma limpeza das memórias negativas e de todas as doenças do seu corpo físico, psíquico, emocional e energético. A luz lilás brilhante percorre todo o seu corpo, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, subindo e descendo devagar, como uma ressonância energética que vasculha e ao mesmo tempo cura e purifica minuciosamente cada órgão e todas as células existentes em você. Neste momento, assuma a sua inteira responsabilidade pelos padrões de desequilíbrio que você permitiu existirem até hoje e aceite que a luz lilás brilhante modifique todas as ligações que te impedem de desenvolver as suas metas, objetivos e sonhos. Permita que a energia da luz lilás brilhante produza um centro de cura dentro do seu corpo, transformando os padrões energéticos negativos que foram herdados através das gerações. Permita que essa energia luminosa restaure somente os padrões que te dão habilidades e capacidades positivas. Perceba e sinta que os padrões saudáveis, serenos e positivos se instalam em cada ponto que a luz lilás brilhante toca em você. Agora, retire dos seus pensamentos tudo o que te atrapalha ser livre, saudável e pleno ou plena. Agradeça e honre este corpo perfeito, que é um templo divino e sagrado. Aceite e concorde que a energia sagrada percorra todo o seu corpo e vá regenerando cada parte dele. A cabeça, o tronco, a coluna,
os seus braços, as suas pernas, as mãos, os pés. Essa energia luminosa e sagrada penetra também nos órgãos internos para reorganizar, purificar e restaurar os seus sistemas. O respiratório, cardiovascular, endócrino, digestivo, o sistema nervoso, o muscular, as articulações e os órgãos reprodutores. Ela ativa a sua imunidade e todos os seus sentidos completamente. E à medida que a energia sagrada se aproxima mais e mais da sua essência, ela te preenche profundamente de paz e serenidade. E essa sensação te faz perceber a sua criança interior vibrando de felicidade por te encontrar acessível e disponível para ela neste momento. Aproveite este encontro, reconcilie-se com ela. Peça perdão por tê-la deixado guardar por tanto tempo as memórias de dor, tristeza, sofrimento, raiva, limitação e todas as lembranças conflituosas que te fizeram esquecê-la e abandoná-la. Demonstre que você sente muito por ter esquecido o quanto é maravilhoso mantê-la sempre alerta e vibrante. Assegure-se de que a partir de agora você irá prestar mais atenção ao que ela lhe diz e aos momentos felizes que também existem dentro dessa sua criança interior. Assim, com essa força da inocência e da pureza que existe dentro de você, sinta-se conectado, sinta-se conectada com esse amor que existe pela criança que você nunca deixará de ser. Agradeça porque a sua criança interior jamais deixou de te mostrar as coisas belas e simples da vida e porque ela continuou esperando que você a sentisse novamente com todas as suas forças. Mesmo nos momentos mais ocupados e corridos do seu dia, ela sempre esteve lá para te trazer ânimo, paz, serenidade. E lembre-se, essa criança é a pessoa mais valiosa e mais importante que existe em sua vida. Agora que você já reencontrou a sua criança interior com a ajuda da energia de luz lilás brilhante, a partir de hoje, mantenha esse contato permanente com ela e com a sua energia. Assim, elas poderão continuar a iluminar e dar leveza para suas decisões e ações. E enquanto a sua consciência assimila e internaliza as reflexões oferecidas durante a prática, você começa
a perceber novamente a sua respiração fluir serena e lentamente. Essa energia natural alimenta o seu corpo e lhe proporciona a sensação de bem-estar que você precisa para voltar completamente para o momento presente. Movimente as extremidades do seu corpo bem devagar, os dedos das mãos e dos pés. Sinta as suas pernas, os seus braços. Ative todo o corpo serenamente. Estique-se um pouco, vire-se devagar para um lado, depois para o outro. Faça algumas respirações profundas, ative o seu paladar e quando se sentir pronto, quando se sentir pronta, abra os olhos com calma e serenidade e suavidade. Contemple o ambiente, os objetos e tudo o que existe ao seu redor. Perceba o seu corpo sentado ou deitado no lugar que você escolheu. Desperte a sua mente apenas o suficiente para que ela esteja pronta para acolher e agregar as sugestões que foram oferecidas nesta prática meditativa. Assim é, está feito. Shalom.